Em nosso estudo de hoje, a lição 56 do livro Seara dos Médiuns tem por título O Lado Fraco. Não apenas os médiuns, viste muita vez os melhores amigos iludidos na boa-fé. Muitos que se acreditavam resguardados pelo dinheiro caíram em miserabilidade pela exaltação da própria cobiça. Outros que se supunham inacessíveis à tentação desceram para as furnas do vício, arrastados pela fraqueza do sentimento. Grandes inteligências categorizadas por infalíveis rolaram na lama por se haverem levantado em pedestais de orgulho. Criaturas que consideravam como sendo poemas de beleza sublime desfiguraram-se à pressa, mostrando máscaras de agonia pelo abuso do poder. Pregadores do heroísmo social e doméstico acabaram no suicídio escorregando na vaidade. Nobres tarefeiros do progresso pararam a máquina da própria ação em meio do caminho, corroídos pelo desânimo. Ninguém existe no mundo invulnerável ao erro. Todos nós, encarnados e desencarnados, em aprimoramento na Terra, somos sujeitos à ilusão através dos pontos frágeis que apresentemos na construção dos próprios valores para a vida maior. Em várias circunstâncias, enganamo-nos todos em matéria de posse, em problemas de família, em questões de influência, em convites do sexo, em apelos a honrarias ou em assuntos em que se referem à preservação do nosso conforto. Se surpreendes assim um companheiro em posição de queda, ajuda-o a reerguer-se para o trabalho digno, sem perda de tempo em comentários inúteis. Se a natureza da falta te parece tão grave que te sentes inclinado à condenação dele, entra no mundo de ti mesmo e pede a Deus te ilumine a alma. E através da oração, a bênção divina te fará perceber onde guardas também contigo a brecha triste do lado fraco. Certa vez a gente ouviu uma frase que falava assim, que aqui na Terra a gente tem o costume de julgar o outro porque o pecado dele é diferente do meu. E o que tem de profundo nessa frase é que Jesus ele deu aquela sentença, aquele que estiver isento de pecado que atire a primeira pedra. Todos nós aqui na Terra, sem exceção, temos problemas. Todos nós. Aí vai ter problema que vai dizer respeito unicamente à pessoa, vai ter problema que vai dizer respeito à coletividade, vai ter problema que pode colocar em risco o trabalho de uma entidade religiosa. Então, os problemas eles vão ter as suas gradações, sim. Existem as gradações, sim. Tanto que tem problemas e que a pessoa está vivendo, você vai conversar em particular com ela, mas tem outros que, se começarem a mexer com toda a instituição, precisam de uma análise mais profunda, precisam de uma conversa até em diretoria para poder tomar algumas decisões. Mas o que o Emmanuel vem falar para a gente aqui, em primeiro lugar, ele chama atenção. Isso não é um privilégio dos médiuns, isso é comum em todos aqui na Terra. E essas virtudes inicialmente observadas em algumas pessoas e que depois acabaram virando motivo de queda, elas acontecem com todos, inclusive e principalmente com aqueles que estão em evidência, aqueles que estão dirigindo os trabalhos. A gente percebeu, por exemplo, que nos últimos 20 anos foi muito grande o número de líderes religiosos que entraram em processo de depressão, precisando interferência médica e psiquiátrica, psicológica, com terapia. Então, o que o Emmanuel faz questão de dizer aqui no primeiro momento é porque tem pessoas que acham que o simples fato de ser médium pode estar te levando à loucura, ou pode te levar à loucura, não é? E o Emmanuel vem falando, não, você vê melhores amigos iludidos na boa-fé. Uns achavam que o dinheiro não faz mal nenhum, mas daqui a pouco jogaram todo fora, entraram na miserabilidade por causa da cobiça dele. Outros achavam que a tentação não ia pegar e de repente pegou num determinado vício. O Emmanuel vem traçando aqui alguns parágrafos mostrando para a gente que isso pode acontecer inclusive com a gente. Mas Emmanuel ele vem generalizar e é até interessante, é legal a gente procurar imaginar algum exemplo que
não esteja nesse parágrafo aqui. Emmanuel fala assim: em várias circunstâncias enganamos-nos todos. Em primeiro lugar, matéria de posse, propriedade, problemas de família, né, relacionamento familiar. Depois vem questões de influência, convites do sexo, apelos a honrarias ou em assuntos que se referem à preservação do nosso conforto. A gente tenta imaginar algum outro motivo de queda que não esteja incluído nesse parágrafo aqui. Quais são os maiores motivos de queda do médium? Não são vaidade, disputa de cargos, disputa do poder, querer institucionalizar a casa espírita, né? Ou então problemas de família, familiares que são de outras religiões, que criam empecilhos para que você frequente a sua, convites ao sexo, quando, né, os relacionamentos acabam esfriando por conta dessa divergência de ideias, apelos a honrarias. Eu vou convidar você, tenta imaginar algum assunto que não esteja aqui. Aliás, no início do século XXI, foi lançado um livro chamado Aconteceu na Casa Espírita, que teve uma aceitação muito grande por conta do seu realismo, né, por conta da adequação a tudo o que acontecia nos processos de destruição das casas espíritas. E todos os exemplos que eu me lembro do livro estão aqui. O marido religioso era contra a religião, não deixava a mulher frequentar. O outro foi relacionamento extraconjugal. O outro foi questão de poder. Então, todos eles nesse caso aqui, tudo, né, nesse parágrafo aqui. E é um parágrafo para a gente analisar sempre, sempre, porque a gente sabe que essas coisas acontecem com a gente de maneira sutil. A gente acha que a gente está imunizado e quando a gente menos percebe, a gente está em frente deles e sempre utilizando como desculpa que na verdade a intenção nossa é a melhor possível. Por exemplo, eu queria, na verdade, era escrever um livro, eu não queria que essas mensagens dos espíritos se perdessem. Aí entra a vaidade, sempre tem um pano de fundo, uma desculpa qualquer. E o que o Emmanuel fala aqui pra gente? Se surpreendes assim o companheiro em uma posição de queda, ajuda-o a reerguer-se para o trabalho digno sem perda de tempo em comentários inúteis. É claro que nós vamos pegar aqui, pedir socorro ao Evangelho segundo o Espiritismo para interpretar aqui. Ele vem falar para a gente assim, nós não somos proibidos de ver a coisa errada quando a coisa errada existe, né? Mas ele está falando comentários inúteis. Existem comentários que serão úteis. A gente sentar realmente entre amigos que amam, que querem ajudar determinado companheiro, e ali entre os amigos a gente falar, o problema dele está sendo esse. A gente vai estar tentando ajudar. Não vai ser um comentário inútil. Mas ele vem falar assim, se a natureza da falta te parece tão grave que te sentes inclinado à condenação dele, entra no mundo de ti mesmo e pede a Deus que te ilumine a alma para poder ver também qual é a brecha triste que a gente tem. Essa frase é profunda, esses dois últimos parágrafos aqui são profundos demais, que através da oração é que a bênção divina vai fazer a gente perceber aonde a gente guarda também essa brecha triste que todos nós temos aqui na Terra. E a gente vai, mais uma vez, procurar fazer uma interpretação extensiva do capítulo 14 do Evangelho, texto 9, que tem por título A Ingratidão dos Filhos, quando Santo Agostinho fala assim, a pena para o pai e a mãe que não cuida dos filhos pode ser daqui a pouco de encontrá-los em zonas de sofrimento e ficar atormentado pelo remorso porque sabia que dependia deles, eles podiam ter ajudado. A pena nossa quando a gente afasta algum trabalhador e não tem paciência ou tolerância com seus defeitos, pode estar sendo pelo mesmo caminho. Daqui a pouco a gente encontra esse trabalhador em condições lamentáveis e fala, poxa, ele estava trabalhando ombro a ombro com a gente podia ter ajudado e não ajudou. Vamos ter
muita atenção com esse lado fraco de cada um de nós. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.